Segue-se o espaço onde vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Começamos com a polémica à volta do Boa Vista e do possível regresso à Primeira Liga. É verdade, esta semana foi notícia e é uma grande decisão para o Boa Vista, porque efetivamente foi anunciada a prescrição do procedimento disciplinar que tinha ditado, portanto, a descida de divisão de Boa Vista. E isto põe um problema, os dirigentes de Boa Vista, nomeadamente João Loureiro, já veio dizer que espera que haja aqui honradez, elevação, dignidade, até espera que seja a Federação a tomar a iniciativa de, efetivamente, poder indemnizar ou chegar a um acordo com o Boa Vista quanto à indemnização. Mas isto abre aqui também um problema para o Boa Vista, é que no plano desportivo, a tomar como certo as notícias que vieram ao público, com esta decisão ou com a prescrição deste procedimento disciplinar, o Boa Vista poderá eventualmente requerer a sua reintegração na Primeira Liga. Do ponto de vista desportivo, julgo que será muito complicado de um momento para o outro um clube que tem lutado desde a Terceira Nacional e que está agora na Segunda B, às tantas montar um plantel e eventualmente ter capacidade para fazer vingar, portanto, em termos desportivos, uma equipa na Primeira Liga. Portanto, isto vai ser uma decisão, ou pelo menos esta decisão jurisdicional da Federação poderá trazer, de facto, uma coisa muito positiva, porque está mais perto do regresso à Primeira Liga do que aquilo que efetivamente era uma coisa que vem sendo reclamada pelo Boa Vista desde 2008, mas no plano desportivo pode ser um enorme desafio, que deve ser muito bem ponderado para que efetivamente o Boa Vista, até atendendo às circunstâncias que neste momento vive o Boa Vista do ponto de vista financeiro. Mas numa abordagem feita já pelo presidente da SAD do Boa Vista e o presidente do clube, abordaram ainda não os aspectos desportivos, mas a parte das indemnizações a que entendem que o clube deve ser sujeito. Sim, mas o problema, e poderemos começar por aí, esta reintegração na Primeira Liga deixa também margem, naturalmente, para que o Boa Vista possa ser indemnizado, quer pelos danos desportivos, quer patrimoniais. Portanto, no plano desportivo seria a reintegração na Primeira Liga, e quanto à indemnização por danos patrimoniais, dou-lhe só um exemplo. Por exemplo, em 2008, o Boa Vista tinha de direitos televisivos cerca de 4 milhões de euros. Portanto, na época de 2007-2008 era o valor que estava em causa. Portanto, mas não é só este problema financeiro, e é importante aqui dizer que João Loureiro não quantificou, nem pediu, só mostrou abertura para que efetivamente a Federação pudesse ver discutida esta questão. É importante que, por exemplo, isto são questões que se vão arrastar durante muito tempo, e o problema do Boa Vista é muito mais do que só esta indemnização. Eu lembro que, por exemplo, o Gil Vicente ou a União de Leiria, o primeiro por causa do caso Mateus e a União de Leiria por causa do apito final, têm dois problemas similares do ponto de vista indemnizatório que continua a ser discutido e que não tem solução à vista. Quando eu falo no problema do Boa Vista, do ponto de vista financeiro, e se no plano desportivo estará em condições de poder reintegrar de um momento para o outro a Primeira Liga, tem a ver com uma coisa que efetivamente também é pública e que também foi dado a conhecer pelos dirigentes do Boa Vista, é que eles dizem que o único problema não é este que advém desta indemnização. O Boa Vista apresentou-se e está desde há uns meses, portanto, desde o ano passado, aderiu a um processo especial de revitalização, que é uma situação equiparada a uma insolvência, necessariamente com uma solução e com aspectos mais positivos, e reconhece neste momento que existe 50 credores com cerca de 48,3 milhões de euros de dívida. E o que é preciso para desbloquear essa situação? Não, isto é uma situação que este plano pressupõe, do ponto de vista jurídico, a existência de uma insustentabilidade financeira por parte do Boa Vista. E aquilo que aqui está em causa neste momento é saber se o Boa Vista, perante esta situação difícil, aguardando com alguma tranquilidade e decisões favoráveis, isto de facto é uma decisão que cria alguma esperança de que o Boa Vista possa efetivamente voltar ao convívio dos grandes, nomeadamente à Primeira Liga, e até ter outro tipo de receitas, mas naturalmente no plano desportivo
é questionável saber se, no espaço de alguns meses, o Boa Vista terá condições para integrar uma Primeira Liga com o grau de exigência que neste momento tem. Por exemplo, o Boa Vista neste momento está em condições desportivas talvez um bocadinho mais difíceis do que o último classificado da Liga, que é o Moreirense. Porquê? Porque quer pelas rotinas e, sobretudo, por esta situação de insustentabilidade financeira que os próprios dirigentes deram a conhecer. Certo, é que atrás desta reintegração no escalão máximo do futebol nacional vêm também os patrocinadores e todas as consequências positivas daí, não é? Naturalmente, o regresso à Primeira Liga poderia ajudar a isto. Agora, não sabemos em que condições, e o João Loureiro também não quantifica o montante que gostaria de peticionar ou sobre o qual poderia existir um acordo com a Federação, mas naturalmente que a Federação também não estará neste momento em condições de libertar de imediato, provavelmente, verbas tão significativas como estas. Portanto, eu julgo que o Boa Vista vai, apesar de uma decisão tão positiva, acho que neste momento deve ter em consideração um período de reflexão sobre aquilo que efetivamente seja a sua melhor decisão. Passando ao voleibol, o Sporting de Espinho impôs-se este fim de semana frente ao Benfica na Luz. É verdade, neste momento é um resultado, diria, surpreendente. Aliás, o Benfica é de longe a melhor equipa da modalidade. O Benfica continua em primeiro lugar, fruto até da atribuição de pontos na modalidade, quando existem 5 sets, mesmo quem é derrotado tem mais um ponto, e o Benfica, com este ponto, tendo levado pelo menos o jogo ao 5º set, permitiu-se ainda estar em primeiro lugar da classificação. Mas o Sporting de Espinho é uma surpresa, porque nós até discutimos isso aqui no início da época, haveria uma certa incerteza, alguma indefinição sobre a continuidade e a própria continuidade da secção de voleibol. Está visto que, de facto, o Sporting de Espinho, que é o clube com grandes tradições na modalidade e continua, de facto, forte. Vivo. É uma equipa muito forte. Eu tive a oportunidade de ver parcialmente o jogo. O Benfica entrou muito mal, perdeu 2 jogos por 19-25. 2 sets por 19-25 e o próprio Benfica teve uma recuperação tremenda. Os sets foram todos muito bem disputados. Neste terceiro set o Benfica ganhou por 29-27 e, portanto, conseguiu o empate. E importa dizer que depois o próprio equilíbrio no marcador no set decisivo foi de tal forma que o próprio Espinho tem todo o mérito, naturalmente, por ter ganho na Luz. Quem não tem essa opinião é o treinador do Benfica, não é? Não, o treinador do Benfica acha, e eu retiro uma ilação um bocadinho diferente, quer o capitão de equipa, o Gaspar, quer o José Jardim, o treinador, vieram dizer com alguma propriedade que o Benfica, e isto provavelmente não é muito do conhecimento público, o treinador veio dizer que, por exemplo, tem vindo a treinar nas últimas semanas com um distribuidor júnior e outro juvenil, porque o distribuidor principal só em vésperas deste jogo com Espinho é que ficou disponível. Portanto, e o Gaspar vem dizer, como capitão de equipa, que só eles é que sabem que têm sofrido com a questão das lesões, etc. Porque a superioridade do Benfica naturalmente não está em causa. Agora, é importante aqui realçar o espírito de abnegação do próprio Espinho, que não é a primeira vez que ganha o Benfica este ano. E, portanto, inclusivamente foi campeão ano passado e, portanto, o Benfica, obviamente, tem que se queixar de si próprio e, portanto, é dentro, no fundo, do próprio jogo que se podem realçar as qualidades das equipas e, nomeadamente, o Espinho, de certeza que se suplantou a si próprio para, efetivamente, poder ganhar o jogo. O José Jardim, o que veio dizer foi que, de facto, apesar de tudo, não conseguiram foi bloquear algumas ações do adversário. Aliás, o Espinho, no bloco defensivo, pelo menos nos 3 ou 4 sets que vi, quer no bloco defensivo, quer nas ações atacantes, esteve muito bem, não se deixou intimidar pelo próprio ambiente que efetivamente existe na Luz, e penso que isto vai ser um campeonato, ao contrário do que se podia imaginar, que vai ser extremamente bem disputado. Nesta segunda fase, com as 6 equipas que estão neste momento a disputar o Campeonato Nacional, o Benfica tem um ponto de avanço sobre o Espinho e tem 2 sobre o Fonte Bastardo, e na próxima jornada vai ao Fonte Bastardo, e portanto o Benfica pode eventualmente ser surpreendido, mesmo tendo em conta o grau de qualidade da equipa e a solidez desta equipa, poderá eventualmente o título tombar para uma destas 2 equipas que também já foram campeãs no futuro, no passado recente. E que
tal como fizemos um balanço no último programa de 2012, o Benfica ameaça continuar a ter supremacia nas modalidades, não é? Eu penso que isso é uma aposta da própria direção do Benfica. O Benfica tem, ao contrário do Sporting ou do Futebol do Porto, tem vindo a investir e a consolidar projetos muito interessantes. O do voleibol é um caso, o do basquete é outro. Por exemplo, a opção que fizeram por terem atletas olímpicos com o emblema do Benfica, como o Nelson Évora, como a Telma Monteiro, como a Joana Vasconcelos, em distintas modalidades amadoras, confere um ecletismo diferente ao Benfica e, naturalmente, que o reconhecimento em termos públicos também é assim. O futsal é um exemplo acabado de uma certa hegemonia no plano nacional, em contraponto com outras decisões que naturalmente têm a ver com questões de ordem financeira e até muitas vezes estruturalmente os próprios clubes estão organizados com alguma autonomia em termos de secções de modalidade, como aconteceu com o Futebol Clube Porto, que chegaram à conclusão que o basquetebol não poderia, por razões financeiras, dar continuidade aos séniores ou aos profissionais este ano. Significa que em cada momento os clubes naturalmente terão que tomar opções que os levem a ter esta notoriedade, quer nas amadoras, quer também nos clubes profissionais de futebol. Nós também daremos continuidade na próxima semana. Obrigada e uma boa semana. Muito boa noite.